A paz do Senhor Jesus, com grande satisfação na alma, estou aqui juntamente contigo para estudarmos a Palavra de Deus. Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2021, estudando o verdadeiro pentecostalismo. A Escola Bíblica Dominical é a sua melhor escolha. Eu lembro a você que as aulas online não substituem as aulas presenciais, por isso, não deixe de participar na igreja, juntamente com os demais irmãos, estudando a Palavra de Deus, levando a seus familiares para que realmente possam, em comunhão com os demais irmãos, estudarem a palavra do Senhor. A lição de número 7, lição de hoje, é cultuando a Deus com liberdade e reverência. Vamos tratar desse assunto muito importante, que é o nosso culto. O culto é o momento da comunhão, a presença de Deus conosco. Deus é Espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 4, verso 24. A verdade prática diz: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Veja essa situação de posição e não de localização. Eu sou adorador aonde eu estiver. E o Pai procura verdadeiros adoradores, né? Aqueles que adoram em espírito e em verdade. A leitura bíblica em classe está em 1 aos Coríntios, capítulo 14, do verso 26 ao 32. Lemos assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar um depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. O propósito desta lição é conscientizar que o culto pentecostal há liberdade e reverência. O culto pentecostal, com liberdade e reverência, e a nossa adoração é dirigida a Deus. Isso tem que estar bem claro para nós, que temos liberdade, mas devemos ser reverentes. Esta liberdade não pode dar ocasião à carne, como diz em Gálatas. Nós não podemos valorizar a extravagância da carne, os desejos da carne, e sim o que adora a Deus, como servir ao Senhor, como oferecer este corpo em sacrifício ao Senhor. Nós temos que tomar um cuidado, porque a inclinação da carne é morte, diz lá em Romanos. A partir do capítulo 6 de Romanos até o 8, nós temos muita informação sobre esta divisão entre adorarem a Deus em espírito e também a se afastar do Senhor por causa da carne. Os desejos da nossa carne nos quer tirar do caminho do Senhor. É uma disputa, como diz Paulo, é uma luta de morte, porque aqui está em voga aquele que está sendo mais cuidado. Se alimentarmos a nossa carne, nós vamos afastar de Deus. Mas se em espírito servirmos ao Senhor, nós vamos ter vida e vida em abundância. A nossa adoração, ela tem que ser dirigida ao Senhor. Ele é o único que merece adoração. O nosso Deus deve ser adorado. Romanos capítulo 12 diz: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja que é uma atitude racional
em que nós apresentamos-nos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável. Nós é que temos que não conformar com este mundo. Conformar, ou seja, não tomar a forma do mundo. Mas ele diz, não tomar a forma do mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Entender que esse mundo, ele agrada a carne. Nós servimos ao Senhor. Ele diz, experimenteis a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos os homens venham ao conhecimento da verdade e se salvem. Nós precisamos afastar do mundo e se entregar a Deus. Adoração constante. O nosso culto tem o momento da reunião do culto. Mas o nosso culto ele é constante. A nossa vida é uma vida de completo sacrifício ao Senhor. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, verso 2 diz, que fareis? Pois, irmãos, capítulo 14, verso 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Veja que quando vos ajuntais, é para comunhão, é para louvor, é para servir ao Senhor, para adorar a Ele. É um culto com liberdade, é um culto com reverência. Faça-se tudo para a edificação. Mas tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tem, o culto tem que ser completo. Não é proibição, não há proibição de nada. Mas há reverência. Existe um Senhor. Mateus capítulo 18, verso 20, ele diz, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou eu no meio deles. Senhor presente. Quanta reverência. Quanta momento de nós realmente entendermos Deus presente. E se Deus está presente na nossa reunião, ele tem que ser tratado como uma pessoa realmente digna de adoração, do nosso serviço, do nosso louvor, da nossa gratidão, do nosso culto, da nossa entrega. Aleluia. E ele caminha conosco. Então nosso culto continua depois da reunião também. Tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Isso tudo tem que ser feito para a edificação. O culto que você participa tem edificado as vidas ou tem destruído? O culto que você participa é para louvor e adoração a Deus ou tem trazido prejuízo? Cuidado, nós servimos a um Senhor santo e verdadeiro que merece adoração em santidade. Deus é Espírito, é o nosso textual. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Não vá lá em mentira, não vá lá na carnalidade, não participe de uma adoração para que agrade o seu eu. Vá para servir ao Senhor. Nós vamos ao culto não para recebermos dele simplesmente, nós vamos para oferecermos a ele. E aí ele nos dá conforme a sua graça, se assim ele desejar. Porque ele é Senhor de todas as coisas. Vivemos uma vida de constante adoração e serviço ao Senhor. Ele faz a parte dele. Nós não precisamos cobrar nada de Deus. Ele manda observar aos passarinhos que não trabalham nem fiam, mas o Senhor cuida deles. Das plantas que também não semeiam, mas estão aí e são cuidadas pelo Senhor. O Senhor cuida de nós. Façamos a nossa parte, que é servir a Ele com integridade, adorando com um coração puro e sincero, servindo ao Senhor com liberdade, mas com reverência, adorando a Ele, dirigindo a nossa adoração verdadeira ao Senhor. Culto pentecostal. Botei aqui, verdadeiro ou falso? Quais as características do verdadeiro culto pentecostal? Veja essa divisão que um irmão fez e eu repliquei aqui, parafraseando. Qual a diferença de um culto para um show? No culto Deus está presente, no show Deus está ausente. No culto Deus é o mais importante, no show o artista é o mais importante. Quem vem pregar hoje? Deus está presente nesse culto. O culto não é pago.
Ninguém precisa pagar o preço de nada. Jesus já pagou o preço por nós. O show é pago. O culto é para a glória de Deus. O show é para a glória do apresentador. O culto, Deus está presente. No show, é o homem. Deus, né? No culto, Deus é que está no controle. No show, é o homem que está no controle. No culto, é com ordem e reverência. No show, é com desordem. No culto, Deus recebe a adoração. No show, o homem recebe os elogios. Veja quanta diferença. Você já deve ter visto um culto e já deve também ter participado de um show. Ou assistido, ou visto pelo menos. Veja, isso dentro de igrejas. Infelizmente, que nós tenhamos cuidado para oferecermos realmente um culto ao Senhor, em que Ele se sinta presente, porque onde há 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou no meio deles. No meu nome, é Ele que está sendo glorificado. É Ele que está no controle, é Ele que comanda todas as ações do culto. É Ele que dirige as nossas vidas e recebe a nossa adoração. O Pai procura verdadeiros adoradores. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade, diz a palavra, há salvação, há perdão, há transformação de vida, há restauração de pessoas. O verdadeiro culto, as pessoas são realmente abençoadas por Deus, porque elas oferecem adoração a Deus e Deus as recebe. Neste culto, Ele participa. Aleluia. Eu estou presente, diz o Senhor. Para o falso, apenas Colossenses 2,18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade a culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Quantos cultos irreverentes, quantas situações em que se colocam e expõem como sendo manifestações do Espírito de Deus, e às vezes são apenas minimices de pessoas que estão com extravagância, querendo mostrar a sua liberdade, mas dando libertinagem. Tá? E fazem shows para se apresentarem, para se tornarem artistas desses momentos. Que Deus nos guarde disso. Possamos oferecer um culto realmente reverente ao Senhor, com toda humildade e sabedoria. Isso não quer dizer que você não possa cair no Espírito, que você não possa ser tocado, levantar suas mãos, glorificar, gritar bem alto. Isso não estou dizendo isso. Mas todas as coisas elas são feitas com decência e ordem. Nada é com extravagância. O espírito dos profetas nós vemos ali, não é o espírito de Deus. Os espíritos dos profetas são sujeitos aos profetas. Sou eu que me controlo. Eu tenho vontade de gritar, mas opa, calma. É hora, é momento, posso. Qual é a divulgação disso? E às vezes ainda se põe em mídias sociais para expor isso como para aqueles que não me interessam nem conhecer, porque não há edificação nessas coisas. A edificação é pela palavra, pregar o Evangelho traz salvação. Ao ouvir da palavra, cria fé no coração do homem, e não através de manifestações espirituais, que são a intimidade do culto. Que Deus nos ajude a oferecer um culto com reverência e temor, realmente sabendo portar a nossa vida em santificação a Deus, e não aceitando qualquer coisa. Tem anjo aqui, tem anjo ali, e às vezes esquece até de Jesus. Culto aos anjos, né? Adoração a isso, aquilo, ungindo uma coisa ou outra, com unção, ungindo árvores, ungindo cercas. A Bíblia não recomenda nenhuma dessas ações. Manda ungir o doente quando ele está enfermo, orando. Oração da fé salvará o doente. Tem muitas situações equivocadas de culto, e isso perpassa a outras denominações, e algumas são prejudicadas em função de outras que estão anunciando um evangelho um pouco exagerado, que não está biblicamente registrado, né? Que a gente possa ter um pouquinho mais de prudência no que vamos fazer diante do nosso Deus. Ele recebe a verdadeira adoração, ele procura os verdadeiros adoradores. Ele procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O culto pentecostal, então, para que nós tenhamos um parâmetro, é esse aqui.
Característica do verdadeiro culto pentecostal. Eu elenquei 9 itens e vou mencionar cada um deles. Tem oração, tem leitura congregacional, tem cântico, tem contribuição, tem mensagem, tem doutrina, tem atualidade dos dons, tem cura divina, tem apelo e tem a bênção apostólica. Vamos ver cada um deles? Rapidamente. Tem oração. João 16, 24. Até agora não pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. O culto começa com oração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses 5, do verso 16 ao 20. Eu estou aumentando aqui o tamanho da fonte, colocando a referência aqui do lado, mas estou lendo porque ela está pequena. Tá? Então, os irmãos vejam que o culto tem que ter oração. O culto que não tem oração já começa sem a primeira fala do homem com Deus. Dobre seu joelho, se você puder, se você não puder, sente, levante, mas fale com Deus. Feche os seus olhos, se poste diante de Deus, reconheça que Ele é Senhor e fale com Ele. Eu já falei com Ele hoje. Você já falou com o seu Senhor? O meu culto começou já hoje, em nome de Jesus. Oh, Pai, glória a Deus. Tem leitura congregacional. Aquela leitura que, assim como Lucas capítulo 4, verso 14 a 21, o próprio Jesus. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em redor. E ensinava nas sinagogas e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha a leitura congregacional. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. A leitura congregacional, aquela leitura em que todos se põem de pé, numa posição de reverência, receber essa leitura, esta primeira mensagem, essa primeira palavra, uma mensagem de salvação, uma mensagem realmente de edificação, a mensagem que vai dizer o norte deste culto, porque é direcionado a Deus, é falar de um grande Deus milagroso que está interessado na evangelização, na cura, na libertação, na salvação, está interessado em você que veio prestar culto a Ele. Ele disse: se cumpriu essas palavras aos teus ouvidos, você precisa agora se envolver nesta palavra de salvação. Aleluia. O culto pentecostal, ele tem cânticos. Efésios 5,19, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como é bom louvar ao Senhor, como é bom adorar a Deus no culto, como é bom cultuar ao Senhor com louvores. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versos 16 e 17, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e demonstrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavra ou por obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. O culto oferecido ao nosso Deus com louvor, com adoração, com cânticos espirituais. É um culto realmente que o Senhor recebe. Aleluia. Tem contribuição. Oh, mas o que é isso? Vai falar de dinheiro? Não, estou falando de dinheiro. Estou falando de você entregar aquilo que pertence ao Senhor. Você servir ao Senhor com aquilo que você recebeu dele. Marcos capítulo 12, versos 41 ao 45. E, estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos
depositavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, depositou 2 pequenas moedas, que valiam 5 réis. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva depositou mais do que todos os que depositavam na arca do tesouro. Porque todos ali depositaram o que lhes sobejava, mas esta, da sua pobreza, depositou tudo o que tinha, todo o teu sustento. 2 moedas. Fez o coração de Jesus perceber que ela estava doando todo o seu sustento. Diferente daqueles que, talvez enchendo os seus saquetéis de moedas, despejavam dentro daquele gasofilácio para fazer um grande barulho. Talvez, chamando a atenção de todos. Opa, quantas moedas foram depositadas no gasofilácio? Quem será que entrou? Talvez para aparecer. O culto não estava sendo oferecido, não pela quantidade de moedas, mas talvez pela aparência, querendo chamar a atenção para si. Talvez, como diz aqui a palavra, porque estava dando, porque estava sobrando, e não o esforço de realmente servir ao Senhor. Eu quero fazer pelo meu Deus. E isso foi o que essa mulher fez. Isso aqui não estava oferecendo a nenhum líder, mas oferecendo a Deus. Os líderes, se não souberem administrar o que receberam da mão dessas pobres viúvas, e aplicarem de maneira equivocada, o culto deles também estará sendo prejudicado e eles terão que responder diante de Deus: eu não quero estar na pele de nenhum desses. Filipenses capítulo 4, versos 14 ao 19. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição, diz Paulo. E bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar ou receber, senão vós somente. Porque também, uma e outra vez, me mandaste o necessário a Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procuro o fruto que aumente a vossa conta. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Escute aqui. Veja que a decisão desta igreja, veja que a decisão desse povo aqui, Filipenses, em contribuir, foi uma oferta voluntária. Foi para servir a obra de Deus. Paulo disse: eu já tenho, mas eu fico maravilhado, porque isso estou vendo que está abundando em vossa conta. Eu vejo que a recompensa de Deus para vocês é tremenda, porque vocês estão fazendo, não para agradar o homem, não para que eu tenha dádivas, ele está dizendo, mas vocês estão querendo ajudar a obra do Senhor, fazer para que seja mais fácil a obra do Senhor ser realizada, porque está sendo cuidada por homens e mulheres que servem ao Senhor. Ele diz: olha, é um sacrifício agradável e aprazível a Deus. Faça isso. Seja liberal. Ofereça a Deus. Ofereça na casa do Senhor, porque o Senhor se agrada daqueles que contribuem com a sua obra e esta obra avança. Você pode fazer mais para o Senhor e a administração da igreja também pode desenvolver outras tarefas com bastante importância em diversos locais, como no campo missionário, como em locais que não há acesso, às vezes tão fáceis, com uma mídia como esta, mas você contribuindo, alguém vai lá, alguém vai levar esta palavra a um necessitado, vai ser ajudado para estar ali para ajudar a outros. Faça com grande liberalidade, o Senhor recompensará em glória. Aleluia, por Cristo Jesus. Tem mensagem, tem doutrina. Eu separei mensagem e doutrina porque eu quero falar sobre pregação e ensino. É isso mesmo. Veja, Romanos 10, verso 13 ao 15, ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito: conformosos são os pés daquele que anunciam a paz, os que anunciam coisas boas. A mensagem, a pregação da salvação. Todo culto pentecostal tem a mensagem da salvação. Tem aquela mensagem para você, aquela mensagem
de resgate do homem, desculpa, de resgate do homem do inferno. As pessoas estão caminhando ao caminho do inferno se não tiverem Jesus. Elas precisam ouvir que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo e que Jesus breve voltará para nos levar para estar para sempre com Ele. A nossa vida não é somente aqui. Nós temos que anunciar isso ao pecador, e o verdadeiro culto pentecostal é aquele que diz: ei, companheiro, se você continuar sem Jesus, você está por fora do caminho. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Eu preciso anunciar esta mensagem de salvação. Como ouvirão? Olha lá, se alguém invocar o nome do Senhor, será salvo. Se você quiser salvação, clame por Jesus. Não clame por outro. Não há outro mediador. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Como invocarão se não há em quem não creram? Como invocarão se não há em quem não creram? E como crerão se não ouviram? A fé vem pelo ouvir da palavra. Romanos, capítulo 10, verso 17. A fé vem pelo ouvir da palavra. E como ouvirão se não há quem pregue? Nós temos que pregar esta palavra de Deus. Temos que pregar a todo momento, a tempo e a fora de tempo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Como ouvirão se não há quem pregue? Ouça a palavra de Deus. Ele diz: mas e quem deu crédito à nossa pregação? Olha, se a pessoa não der crédito, aí o problema é dela, que foi lançado, vamos dizer assim, o salva-vidas, a palavra, o resgate. Mas se a pessoa não quiser, aí nós não temos como fazer. Mas o Espírito Santo está aí ao seu lado para te convencer, para dizer: se você é um grande pecador, se você tem uma vida torta, se você tem uma vida que não serve ao Senhor, você tem agora um grande Salvador, aquele que pode endireitar a sua vida, mudar a sua história, transformar o seu coração, mudar a sua família, resgatar você e sua vida, você e sua casa ser salvo. Que faremos, varões e irmãos? Cremos que o Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Aleluia, como é bom ouvir esta palavra. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Salvação para todos. O Senhor tem salvação. Atos capítulo 4, verso 12 diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens ao qual devamos ser salvos. Somente em Jesus Cristo. Somente em Jesus Cristo há salvação. Esta mensagem de salvação tem que ser pregada em todo o culto pentecostal. Agora a doutrina, Atos 2, 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Doutrina é ensino sistemático para você não errar o alvo. Errar o alvo é pecar. A doutrina te ensina e te faz discípulo dele. E te faz mensageiro dele. E te faz filho dele. E te deixa no caminho como um soldado, como um valente, como alguém que vai também proclamar esta mesma salvação. 1 Timóteo 4,16 diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo quanto os que te ouvem. A doutrina, ela serve para todos. Todos os salvos precisam da doutrina. Precisamos ser ensinados cotidianamente. Aprender e ensinar, aprender e ensinar. Ide por todo mundo e ensinar em todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho falado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O ensino é para nós permanecermos. Permaneça em Cristo Jesus. Precisamos aprender cotidianamente. Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. De que Jesus Cristo é a principal pedra. Você já está edificado nesse fundamento? No qual todo edifício bem ajustado. Como é que se ajusta? Como é que cresce para templo santo do Senhor? No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Edificados, ajustados, todos os dias, sendo doutrinados. Goteje a minha doutrina, diz o Senhor. Alimente com a minha doutrina, para que possa desviar do mal, para que possa desviar do erro, para que não se envolva mais com o pecado, para que não se envolva mais com o mundo, com a carne e com os desejos desse mundo pecaminoso. Efésios capítulo 2 fala que antes nós éramos levados pelo curso do mundo, seguíamos a natureza carnal, vivíamos como mortos, mas agora ele nos
vivificou e nos deu realmente um amor glorioso, nos deu salvação. Desculpa. A verdadeira característica do culto pentecostal tem a atualidade dos dons. Os dons são atuais. Atos capítulo 2, verso 39, porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. Todos estão envolvidos aqui e podem receber a atualidade dos dons. Eu estava longe, mas eu fui chamado por Deus. Todos quantos estão longe também pode ser chamado. Eu fui chamado, eu tenho na minha vida a atualidade dos dons, a manifestação dos dons espirituais. Que alegria é poder participar. Mas veja, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Senão, nós temos que pedir, buscar ao Senhor e, segundo a utilidade, para a obra dele, para o bem da obra, para o favorecimento das vidas, tanto as nossas, a edificação própria, quanto a edificação de outra e da igreja. A manifestação do Espírito é dada para o que for útil. Quem não está participando está perdendo desta atualidade dos dons. E um culto pentecostal, ele tem a atualidade dos dons. E você talvez esteja deixando de participar desta bênção. E eu convido você, faça como aqueles primeiros cristãos que não negligenciaram e buscaram ao Senhor e aceitaram. Veja, Atos 10, 42 a 44. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído o juiz dos vivos e dos mortos. Pedro está falando, eu estava pregando aos gentios. Ele nos mandou pregar e nós fomos pregando, anunciando que ele é juiz dos vivos e dos mortos. E a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Você já foi perdoado? Em nome dele você pode ser perdoado. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. Aleluia. E foi assim comigo. Eu também recebi esta palavra, criei, fui perdoado e recebi o dom do Espírito Santo. E hoje, a manifestação do Espírito de Deus na minha vida é constante. Que alegria poder participar. Que momento especial da presença de Deus. Tenho o Espírito, sou selado, o selo da redenção. E também opera em mim, segundo a manifestação para o que é útil. Deus tem nos usado com dons do Espírito Santo. Você não pode ficar alheio a estas coisas. Um verdadeiro culto pentecostal tem isso. Mas não precisa de meninice, não precisa de irreverência, nem de nada que não tenha temor diante de Deus. Tem que ser com muito temor e com reverência e responsabilidade diante daquele que é digno de toda adoração. Um verdadeiro adorador adora o Senhor com temor. Tem cura divina. Aleluia. Eu deixei esse texto um pouco amplo, mas, meus amados, você não vai sofrer a vida toda, porque nós temos a presença de Deus conosco. Eu sei que a resposta para as doenças, para as enfermidades, elas são tríplices. Às vezes o Senhor nos permite permanecer com a enfermidade. Às vezes ele nos cura de imediato e às vezes demora um pouco. Isso não é justificativas para alguém dizer, então você está querendo dizer que Jesus não cura todas as enfermidades. Ele cura todas as enfermidades, mas não é o propósito principal da salvação. A salvação é curar o homem do pecado, é libertar o homem da escravidão da morte. Porque este corpo, ainda que curado, vai morrer. O próprio Lázaro, que ressuscitou, voltou a morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Esse homem carnal aqui está sentenciado a morrer. Hebreus 9, 27. O homem está determinado a morrer uma vez. Vindo depois disso, o juízo. Então, esse homem carnal vai morrer e as enfermidades ou de alguma sorte de situação vai o envolver para que a morte aconteça. Hebreus 9, 27, né? E aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar o pecado de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado.
sem pecado, aos que esperam para a salvação. Então, nossa vida aqui é uma vida de sofrimento, mas Ele nos cura, Ele realiza milagre, Ele opera maravilha. Nós cremos na resposta de Deus. Se algum dia Ele não for curar, Ele nos avisa. Minha graça te basta, meu servo. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você não vai ficar sem resposta. Ou está demorando. Faz 38 anos estou aqui esperando uma resposta. Aí Jesus chega e fala: quer explicação? Chegou a tua hora. Mas 38 anos para que a glória de Deus se manifeste, para que pudéssemos dar testemunho do que o Senhor faz num homem de 38 anos. Sim, 38 anos precisando da bênção. Uma hora a bênção chegou. Foi uma hora que Deus quis para o testemunho. Nós não podemos dizer quando para Deus. Nós sabemos que Ele faz e temos que crescer. Temos que saber que o Senhor nos livra. Temos que saber que o Senhor nos guarda e vivermos esse temor a Deus. Nós temos que saber que Ele é Senhor e soberano sobre a nossa vida. Nós não vamos impor o culto a Ele. É Ele que nos diz as coisas. Mas nós continuamos crendo. Oramos com fé. E o Senhor manifesta. Tem cura divina. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Pedro, se você ler os versículos anteriores, costumava ir, e esse moço também se costumava colocar à porta do templo para pedir esmolas. Ou seja, alguém pode ler esse versículo primeiro aqui, esse verso 6, e dizer: então é porque faltou um homem de Deus chegar lá e dizer levanta e anda. Todos os dias Pedro e João iam para a oração, na hora da oração, e esse coxo estava lá. Mas isso não tinha acontecido. Quantas vezes certamente Pedro e João ofereceu esmolas. Mas um dia foi um dia de Deus na vida de Pedro para dizer para eles assim: hoje leva a benção aquele irmão. Porque é Deus que faz, é Deus que está no controle. O culto foi diferente para todos. O rapaz foi para pedir esmola. Tanto é que ele chegou e pediu esmola. E Pedro e João disse: hoje nós não temos esmola. Hoje Deus nos mandou dar outra coisa. Tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Olha isso. Foi um dia diferente. Foi um dia que aparentemente Pedro tinha menos. Hoje nem esmola eu tenho para dar. Mas hoje ele estava no momento em que Deus queria agir diferente, mostrando a impossibilidade do homem Deus agindo. Não é você que vai fazer, Pedro, não é você, João, que vai fazer, mas chegou o meu dia para fazer na vida desse rapaz. Vou usar você. Deus quer usar você para abençoar outras vidas. Continue crendo no Senhor, tanto para ministrar a cura, quanto para ser abençoado também com ela. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo viu o que aconteceu nesse culto. Esse culto foi diferente. Foi um culto com milagre. E conheciam-no, pois, olha essa expressão aqui, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecia. É assim que Deus faz na hora dele, no momento dele, é ele que é o dono do culto. É ele que quer, é ele que dirige, ele é Senhor, mas tem cura no culto pentecostal. E apegando-se a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude e santidade fizéssemos andar esse homem? Tem gente aí correndo atrás. Eu tenho que ir atrás do pastor fulano, atrás do irmão ciclano, do pastor Pedro, do pastor João, porque o coxo andou na porta formosa do templo. Não é Pedro, não é João, é Jesus. Não é Bernal. Não, é Jesus. O culto pentecostal tem cura divina porque Jesus está lá. Eis que estou convosco todos os dias. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, estou no meio deles. Jesus cura. Se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja e orando sobre eles. A oração da fé salvará o doente. Não é para ungir poste, não, nem muro, nem árvores. A oração da fé salvará o doente. Se houver cometido pecado, seriam perdoados. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus. Foi Deus que fez isso. A quem vos entregaste perante a face de Pilatos, negaste. Tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negaste o santo e o justo e pediste que, se vos desse um homem homicida, mandaram soltar Barrabás. E mataste o príncipe da vida, mataste a Cristo, ao qual Deus ressuscitou dos mortos. Do que nós somos testemunha.
E é pela fé no seu nome, é pela fé no nome de Jesus, que ressuscitou dos mortos, que fez o seu nome fortalecer a estes, fortalecer a este que vós vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Você crê no nome de Jesus Cristo? No nome de Jesus você tem salvação. No nome de Jesus você tem perdão. No nome de Jesus você tem cura. No nome de Jesus você tem direito à vida eterna. Aleluia. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, esse nome tem poder. Em nome de Jesus, arrependa dos teus pecados. Os dons e recebereis o dom do Espírito Santo. Aleluia. Participe de um culto verdadeiro. O culto verdadeiro tem apelo. O culto pentecostal. O próprio Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chamando para ele. Não está chamando para o pastor, não está chamando para a igreja. Está chamando: vem na igreja tal. Não, vem para Jesus. É claro que a nossa denominação evangélica, Assembleia de Deus, procuramos pregar esta verdade com liberdade e reverência, adorando o verdadeiro Deus, procurando ser verdadeiros adoradores, pregando esta palavra, anunciando a mensagem com toda reverência, para que você aprenda o correto. Se você quer congregar conosco, ali é um local que vai te encaminhar a esse Jesus que está fazendo essa chamada. Vinde a mim, eu, oprimido, vem a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, não é o jugo político, pessoal, de alguém. Não, o jugo dele. Aprendei de quem? De mim, dele, de Jesus. Ele diz: eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ou alma cansada, ou alma que vive sofrendo do pecado. Vem para Jesus. Vem receber o seu verdadeiro descanso, ter paz, poder deitar com tranquilidade. Mas estamos passando por uma pandemia. Tranquilo em meio à pandemia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Tu não serás atingido, somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Não estou dizendo que não vai ser afetado por pandemia. Pode ser. Eu passei por isso. Enfrentei. Passei por isso. Passei glorificando, passei adorando, passei lendo, passei orando, passei agradecendo a Deus por ter mais comunhão com Ele. Eu sei que alguns irmãos que estão passando por momentos difíceis assim, Deus está convosco, consolando, trazendo ali a presença real, o Consolador ali ajudando, animando, fortalecendo, dando a palavra de vitória a cada momento. Ele diz: porque meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aleluia. João 1, verso 11, 12, mais um convite. Veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. No seu nome, você se torna filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 8, que aquele que não tem a disciplina de Deus não é filho, é bastardo. Aquele que não aceitou ele pelo seu nome não é filho, é bastardo. É criatura. Então, todos são criaturas de Deus. Filho não, filhos são somente aqueles que recebem a Jesus. Quem não tem Jesus não é filho de Deus, é criatura de Deus. Você precisa se tornar filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Esse nome há poder. O apelo está feito. Venha para Jesus e se torne um filho de Deus perdoado, com direito à salvação, com bênçãos eternas e participe do verdadeiro culto a Deus. Amém? Deus te abençoe. Eu deixo esse versículo aqui, que é a nossa bênção apostólica. Todo culto pentecostal ele tem bênção apostólica. Porque a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. A presença desse único Deus que se manifesta a nós no trabalho da Santíssima Trindade para nos alcançar. O Espírito Santo nos convencendo do pecado e sendo presença constante conosco como Consolador e Advogado. Jesus, o nosso amado Senhor, que entregou sua vida por nós, que morreu no nosso lugar pagando nossas culpas,
e que nos ofereceu gratuitamente a salvação, essa graça. E o nosso Deus que nos amou tão soberanamente, que sendo nós ainda pecador, enviou seu Filho, deu o seu Filho por nós. Aleluia. Nós precisamos viver essa tríplice bênção, a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém. Mas para a nossa conclusão, eu lembro como é que é o nosso culto, hein? Foi recomendado já lá em Eclesiastes. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te ajude nesta caminhada. Que você possa realmente permanecer fiel ao Senhor a cada dia, servindo com integridade. E nós possamos continuar mantendo a ordem e o progresso, aguardando Jesus voltar. Lembrando sempre, Jesus voltará para nos buscar. Nós temos que estar preparados para esse grande dia. Deus te abençoe a você e a sua casa, em nome de Jesus. Amém.